Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre linguagem algorítmica. Nós podemos definir uma linguagem algorítmica como uma pseudolinguagem de programação que utiliza comandos e instruções em português para representar as ações dos algoritmos. A essa pseudolinguagem damos nome de Portugal. Então é uma linguagem que nós vamos utilizar para escrever os nossos algoritmos, né? Nós chamamos aí essa linguagem de Portugal. Tipos de dados. Os algoritmos sempre processam dados, né? Então, os dados são as informações a serem processadas, no caso por um computador, já imaginando como esse algoritmo já sendo um programa, né? E esse processamento, ele vai resultar em uma informação, ou seja, algo que nós estamos esperando, o resultado de uma operação, enfim. Vamos ver um exemplo aqui para a gente estar tendo aí uma ilustração, né, sobre tipos de dados, enfim, que já vamos estar vendo. Bom, acho que é 1 quilo de farinha, 1 litro de leite. Ah, tem a cenoura também. 4 cenouras. Tem 568 gramas. Não é um número inteiro, mas tá bom. Bom, pessoal, imaginando aí um algoritmo para a construção de um bolo, né? Os dados de entrada seriam o quê? Seriam os ingredientes, né? De repente ovos, leite, cenoura, como nós vemos aqui a menina comprando no mercado. Esses dados aí de entrada, eles têm uma natureza, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai no mercado e compra 2 caixas de leite, essa quantidade é uma quantidade inteira, né? 2. No caso aqui, como ela comprou cenoura, o peso pode resultar num valor real, né? Tendo ali uma fração. Então, nesse caso, nós temos uma informação que nós chamamos do tipo real. Então, os tipos de dados, eles são classificados como numéricos inteiros, numéricos reais, caracteres e lógicos. Bom, esse tipo de dado, numéricos inteiros, são aqueles números que não possuem casas decimais, são números exatos, né, sem possuir ali uma fração, como 38, 541, um número negativo, mas sendo inteiro. Já um número real é aquele que contém casas decimais, né? Mesmo sendo uma casa em zero, mas é considerado um número real, como 541.5, 5,5, enfim. Então, todo dado sendo numérico, ele é classificado do tipo inteiro ou do tipo real. Temos também os dados do tipo caractere. São aqueles dados que são representados por letras do alfabeto, de A a Z, ou então propriamente números também, né? Só que aqui, neste caso, os números eles não são utilizados aí para uma operação aritmética, enfim. Mas nós podemos ter dados do tipo caractere sendo representados por números de 0 a 9, ou também símbolos especiais, como e-comercial, asterisco, arroba, enfim, um espaço em branco. E esses dados, eles sempre são representados entre aspas duplas, como por exemplo, a palavra análise está sendo representada entre aspas. Então, neste caso, nós temos aqui um dado do tipo caractere. Temos aqui um outro dado do tipo caractere. Observe que nós temos letras e números, né? E até símbolo especial aqui, como um hífen. Então, né, nós podemos empregar todos os caracteres possível, como também aqui CEP, enfim. Então, todo dado do tipo caractere ele é representado entre aspas duplas e pode conter aí qualquer símbolo, qualquer letra, número, enfim.
E por fim nós temos também os dados do tipo lógico. Estes são apenas verdadeiro ou falso. Então um dado do tipo lógico sempre é representado apenas por verdadeiro ou falso. É um dado do tipo booleano que nós chamamos. Os tipos de operadores que nós podemos empregar nos algoritmos são os operadores aritméticos, relacionais e os operadores lógicos. Os operadores aritméticos são aqueles que nós utilizamos para uma operação aritmética, né? Como uma operação de adição, subtração. E os operadores são esses. Para adição utilizamos o símbolo de mais, para subtração de menos. Para multiplicação utilizamos o asterístico, para uma operação de divisão a barra. E nós temos também o operador módulo. Este é para uma divisão inteira. Né? Por exemplo, fazemos uma divisão e queremos o resultado sendo o resto da divisão, o que sobrou da divisão. Então usamos o operador módulo. Por exemplo, dividimos 5 por 2. Né? Então o quociente seria 2 e o resto quanto? 1. Né? Então para a gente pegar este valor 1, que é o resto da divisão, usamos então o mod, que é o operador de módulo. Temos os operadores relacionais, que são aqueles em que nós utilizamos para fazer a comparação entre dois valores e o resultado desta comparação vai resultar num valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Lembrando que esta comparação sempre se dá entre dois valores do mesmo tipo, ou dois valores do tipo inteiro ou do tipo real, enfim. Então nós temos os seguintes operadores relacionais. O operador para verificar a igualdade, né, se dois dados são iguais. O operador para verificar se o primeiro dado é menor que o segundo. Temos o operador para verificar se o primeiro dado é maior que o segundo. O operador para verificar se o primeiro dado é maior ou igual ao segundo. Né? Então permite se o primeiro valor é maior e também a igualdade, as duas coisas, uma das duas coisas. O operador para verificar se o primeiro dado é menor ou igual e o operador para verificar se esses dois dados então são diferentes. Né? Então sempre o resultado vai ser um valor lógico. Se o primeiro valor for menor que o segundo, empregando este operador, de fato o resultado vai ser verdadeiro, senão vai ser um resultado falso. E temos os operadores lógicos. Esses operadores, eles são utilizados para a gente fazer a junção de mais de um valor lógico, né, resultando em um único valor. Então, se nós temos aí, que nós chamamos de proposições, duas proposições, né, sendo verdadeiras ou falsas, e nós queremos unir o resultado dessas duas proposições num único valor lógico, nós podemos empregar então um operador lógico, que nós temos o operador e, o operador ou e o operador não. O operador e é aquele operador para conjunção, ou seja, se as duas proposições forem verdadeiras, então o resultado vai ser um valor verdadeiro. Se uma das proposições tiver valor falso, o resultado já vai ser um valor falso. Com o emprego do operador ou, basta uma das proposições ter valor verdadeiro, que o resultado já vai ser verdadeiro. O resultado só vai ser falso se as duas proposições tiverem o valor falso. E o operador não, chamado de operador de negação, ele simplesmente inverte o valor de uma proposição. Se uma proposição tem valor verdadeiro, então a gente invertendo ficaria com valor falso. Vamos ver melhor aqui, então, o emprego do operador e, né, no caso da conjunção. Então, nós temos duas proposições, proposição que nós chamamos de P e a que nós chamamos de Q. Então, nós queremos fazer aí a conjunção de P e Q. Se P tem valor verdadeiro e Q também, então o resultado vai ser verdadeiro, né? Basta uma das proposições ter valor falso que o resultado já vai ser falso, né? Utilizando o operador ou, então basta uma das proposições ter valor verdadeiro que o resultado já vai ser verdadeiro, né? E como já comentamos, o emprego do operador de negação, o operador não,
ele simplesmente inverte o valor de uma proposição. Então, se P tem valor verdadeiro, negando fica falso. Se o valor de P é falso, negando fica verdadeiro. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, poste aí no quadro de aviso, que eu vou estar aí tirando qualquer dúvida, auxiliando vocês. Um abraço, obrigado.